Oi, meu nome é Raquel e eu vim aqui contar a minha experiência com o tema menopausa. Já faz algum tempo que eu queria ter gravado esse vídeo, ter criado esse espaço, porque realmente eu sei a diferença que faz quando a gente resolve falar, quando a gente resolve colocar para fora toda essa sensação e essa angústia. Porque quando eu comecei a falar, quando eu comecei a dividir isso que estava acontecendo comigo com outras mulheres, também estão vivendo a mesma coisa que eu, parece que eu saí de dentro de uma caixa. Parece que eu consegui entender que eu não era assim tão maluca como eu estava me achando. Eu não era assim tão estranha naquele processo. Por muito tempo eu não estava entendendo nada. Tudo começou muito lentamente. Na verdade, eu vou ser muito sincera, eu só me dei conta de quando tudo começou agora, num período muito recente. Lá atrás, quando tudo começou a acontecer, eu achava que fazia parte de um contexto da época. Eu estava um pouco mais nervosa por conta de um estresse, por conta do trabalho, por uma irritabilidade momentânea da TPM. Meu corpo ficava mais dolorido, um pouco mais cansado no final do dia, mesmo quando eu não tinha feito assim grandes atividades. Eu comecei a acordar de madrugada para fazer xixi muitas vezes. Então eu diminuí a quantidade de água, porque afinal de contas eu devo estar bebendo muita água. Quando meu cabelo começou a cair, mais uma vez, falta de vitamina. O meu sono, que estava totalmente irregular, era estresse. De repente eu era acordada com uma leve palpitação, uma taquicardia. Eu diminuí o café. Afinal de contas eu tomava 2 cafés, então eu passei a tomar um, e depois de um tempo passei a tomar nenhum. E assim eu fui protelando por muito tempo e fui me enganando. Mas na verdade, o que faltava para mim era um olhar mais atento. Eu talvez não quisesse aceitar ou não me via com 45 anos. Sim, menopausa. Menopausa é coisa de velho. Porque é isso que criam na cabeça da gente. E eu não me via naquele papel. E aí a gente vai se enganando. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu por muito tempo me enganei. Não de maneira proposital, mas por falta de informação e ignorância da minha parte, eu não olhei com o olhar que eu deveria para o tema menopausa. Todos os sintomas e as reações que eu ia tendo sempre eram isoladas. Eu sempre pensava que o problema da insônia tinha a ver com estresse, o problema da queda de cabelo tinha a ver com falta de vitamina, a palpitação tinha a ver com excesso de cafeína, e assim iam acontecendo pequenas mudanças, mas eu não estava atenta, não pensava em menopausa. Até que todos esses sinais foram se agravando e foram ficando cada vez mais próximos um do outro. Então, na mesma noite eu tinha palpitação e tinha calor. Mas veja, o calor, ele não era aquela coisa arrebatadora. Ele era uma bola de fogo. Entrava assim dentro do peito, subia para o rosto e se mantinha na cabeça. Mas logo ele passava. Mas ele acontecia num dia e acontecia só na outra semana. E assim eu fui protelando a busca pela informação. Quando tudo começou a ficar mais próximo, todos os sintomas começaram a vir ao mesmo tempo e eu comecei a ficar deprimida e fazer questões que eu não fazia antes, aquilo começou a me pegar. E um dia eu me deparei mesmo em pânico, assim, num limite extremo. E resolvi começar a buscar. Só que os meus exames de sangue, as minhas análises, não apontavam menopausa. Eu ainda estava fértil. Como é que eu podia ter esses sintomas? Mas acontece que o profissional de saúde que eu procurei me disse: não, menopausa é quando você parar de menstruar durante um ano. Depois voltamos a falar sobre isso. Ok, mas é que eu já estava sentindo coisas que não fazia sentido para mim. Ele não estava muito preocupado em me ouvir, nem entender o que estava se passando comigo. Para ele, o que era importante é: você ainda está menstruando? Sim, ainda menstruo. Isso é o que importa. Quando sua menstruação parar durante um ano, depois voltamos a falar. E até lá eu faço o quê? Essa é a pergunta que muitas mulheres fazem, infelizmente. Nós, mulheres,
Nós precisamos falar, nós precisamos ser ouvidas. Isso faz toda a diferença nesse processo. E na minha experiência, está fazendo toda a diferença o fato de eu poder dividir com outras mulheres isso tudo que eu estou vivendo. Porque enquanto eu fiquei fechada dentro da minha caixinha, tentando entender o que estava acontecendo, mesmo fazendo pesquisas, colhendo informações na internet, tentando descobrir alternativas, chás, suplementação, ainda assim eu estava me sentindo sozinha, estava me sentindo estranha. Eu precisava falar com alguém para entender isso. Você sente? O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Infelizmente, muitas de nós é diagnosticada de uma maneira equivocada. Porque eu tenho insônia, toma aqui um remedinho para dormir. Eu estou um pouco depressiva, toma aqui um remedinho para depressão. Mas, na verdade, o que está acontecendo com a gente é porque nós estamos num período onde tudo isso faz parte. Faz parte a insônia, faz parte você se sentir deprimida, faz parte você sentir dores no corpo, um pouco mais de cansaço, é a queda do cabelo. Quando você levanta de madrugada e você perde o sono, é quando você tem uma irritabilidade demoníaca que você não consegue explicar, você é capaz de discutir com coisas banais que antes você não fazia isso. Sem falar o que muitas mulheres sofrem em silêncio nas suas relações matrimoniais, na relação com os seus parceiros, quando esses não conseguem compreender essa situação e elas, por medo de perder esses maridos, elas se calam. Secura vaginal incomoda muito. E isso, para uma relação sexual, para uma mulher que está sozinha, se sentindo sozinha e com medo de perder esse companheiro, é muito cruel. E agora eu fico pensando, imagina para as nossas mães, para nossas avós, que também viveram a mesma etapa, a mesma fase que nós estamos vivendo, e que não tinham auxílio, não tinham cuidado, não tinham a quantidade de informação que nós temos hoje. Nós sim temos muita informação, sem falar que nós temos uma ciência, uma tecnologia, a questão da saúde, ela está muito mais evoluída do que na época dos nossos avós. Só que não é para todas. Aquela mulher que não consegue fazer uma academia, porque não tem tempo, porque sai de casa às 5 da manhã e chega em casa às 7 horas da noite, e o que mais ela consegue fazer é cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela está exausta. Aquela mulher que não tem dinheiro para suplementar, aquela mulher que não consegue fazer um bom tratamento, pagar uma profissional competente que vai abraçar ela nesse momento. A gente sabe que isso não é para todas as mulheres. Então tem muita mulher que sofre sozinha, calada, confusa, não sabe o que está acontecendo com ela. Por que é que isso tem que acontecer? Chega! A menopausa não pode ser um tabu. A menopausa, ela tem que ser falada de maneira clara, aberta. A gente não pode se sentir como uma velha que acabou para a vida, que não produz mais nada. A gente fica muito vulnerável quando a gente não consegue encontrar um profissional da área de saúde que tem um olhar sensibilizado para esse tema. Porque esse tema requer sensibilidade. Esse tema requer uma atenção especial. Porque nós, mulheres, somos semelhantes, mas somos completamente diferentes. Existem vários sintomas durante essa fase que podem atingir a mim, mas não a você. Eu posso sofrer dos fogachos e você pode sofrer com a gordura abdominal. Você pode ter queda de cabelo e eu ter muita vontade de fazer xixi. Então, assim, nem todos os sintomas estão em todas as mulheres. E nós somos diferentes, nós temos vidas diferentes, tipos de alimentação diferente, o nosso trabalho, a nossa vida social. Então, isso tudo interfere, influencia. E um dia eu fiz esse vídeo e postei no meu Instagram. Eu estava realmente muito triste, muito deprimida, angustiada, revoltada. Na verdade, o vídeo que eu gravei tinha mais ou menos uns 7 minutos de desabafo. Só que eu só postei 2 minutos e meio. Depois que eu revi o vídeo, eu me senti bem. Eu tive alguns comentários no vídeo, sim, de mulheres que relataram as suas experiências com a menopausa, mas a maioria dos comentários
e das mensagens de apoio ou os seus próprios relatos vieram nas mensagens privadas. E nós trocamos muitas mensagens e isso foi muito bom, não só para mim, como para elas. Falar é poder. Quando a gente troca essas experiências, a gente sai daquela caixa preta, onde a gente se sente sozinha, estranha, confusa. Quando a gente começa a trocar, vai abrindo algumas janelas e algumas portas, faz com que a gente entenda que, ok, ela também passa por isso. Ela também sente isso. Isso não está acontecendo só comigo, eu não estou enlouquecendo. Falar, trocar experiências me fez tão bem. Foi exatamente por isso que eu resolvi criar esse espaço, para que a gente possa trocar essas experiências. Eu vou aqui deixar todos os meus relatos, porque eu estou no início desse processo. Então, se você está vivendo essa fase, não se fecha numa caixa. Eu me fechei numa caixa por muito tempo e eu poderia ter me sentido melhor se eu não tivesse mantido tanto tempo naquela caixinha. Não faça isso. Desabafa. Conversa com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Não basta só fazer pesquisas na internet. Eu fiquei muito tempo fazendo pesquisas na internet, mas ia guardando para mim aquela sensação, porque a pesquisa na internet não resolvia o que eu estava sentindo. E a partir do momento que eu comecei a falar, a colocar para fora, se você pode fazer uma terapia, faça. Se você tem condições de pagar uma terapia, faça, porque isso é muito importante. Mas se você não tiver condições, como eu neste momento não tenho, desabafe, fale, coloque para fora. Falar é poder. E isso ninguém tira da gente. Eu espero que o meu relato tenha ajudado de alguma forma você está vivendo isso. Se você se sentir à vontade, você pode me contar aqui nos comentários o que você está vivendo, o que você já viveu. Porque essa troca vai fazer muita diferença para mim e talvez para você também. E se você ainda não teve com um profissional, ou se você teve com um profissional que não te acolheu, não olhou no teu olho e que não falou calma, pausa tudo, a menopausa tá aí, ela chegou, mas eu tô aqui para te ajudar, troca de profissional. É o que eu fiz. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que também estejam vivendo isso. Mulheres que às vezes sentem vergonha do que estão passando, como eu senti. E se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue